Alô, alô? Tá ouvindo? E nesse aqui, tá bom? Nesse não. Peraí. Tá ligado os dois? Hã? Pode começar então, tá bom. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nesse domingo maravilhoso que nós estamos aqui. Primeiro nós vamos dar uns recadinhos. Vou tirar porque sei como. O Centro Espírita Casa do Caminho tem as atividades e palestras todos os dias, com exceção da sexta-feira. Tem evangelização infantil, domingo às 10 horas. O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta, a partir das 7h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. Domingo, a partir das 9h30. Nós temos agora o curso básico de doutrina, às quintas-feiras, às 7h30. Quem tiver interesse, procura o plantão de atendimento e informações sobre os demais cursos da casa. Assistência social, todo segundo sábado de cada mês tem uma distribuição de cesta básica. Se você quiser cooperar, pode trazer 1 quilo de alimento não perecível. Leite em pó, açúcar, arroz, feijão, sal, etc. Venha conhecer nosso trabalho também. Uma vez por mês, acho que é no primeiro sábado, né, que eles fazem a distribuição para os que não têm casa aqui, que ficam aqui perto do metrô, assim, todos eles distribuem chá, leite, café, pão, bolacha. Se quiser vir para ajudar, vai ser bem-vindo. Se quiser ajudar também, cooperar, trazendo alguma coisa, mais ainda. Tá? Então, agora, nós vamos cerrar nossos olhos, vamos fazer uma oração, para que nós vamos começar nossos trabalhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia estarmos aqui presentes. Em teu nome, Senhor, nós pedimos licença a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos, para iniciar mais um trabalho que será feito, Senhor, hoje. Graças a Deus, pela nossa irmã Fabiana, que seja bem-vinda e bastante sucesso. Bom dia a todos, que a paz do nosso Divino Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. Havia uma cidade chamada Nova Delhi, na Índia, a qual uma família muito humilde, muito pobre, utilizava uma das suas filhas para ir até o rio Ganges, amarrada a uma de suas pernas, numa canoa. Esta garota, ela era inserida neste rio e ali ela retirava dos corpos que se jogavam, né, por acreditar que o rio é sagrado, objetos de valores, como dentes de ouro, como relógios, todos os objetos que a família podia utilizar em favor de um comércio, da sobrevivência deles. A prática desta atitude, durante muitos anos, fez com que esta garota adquirisse lepra. E aí, diante desta limitação física, diante desta falta de habilidade adquirida, a família, então, vendeu essa garota para uma instituição de prostituição. Lá, ela sofreu as mais terríveis torturas e o que nós podemos imaginar de uma garota no meio de uma situação dessa. Diante disso, então, ela adquiriu AIDS. E uma mulher, num hospital, vendo essa garota ali jogada no corredor de um pronto-socorro, se compadeceu dela e com o seguinte raciocínio, que se ela retirasse aquela garota dali, ninguém ia notar, ninguém ia sentir a sua falta. Então, com a ajuda mesmo das pessoas que estavam ali naquele hospital, esta mulher retirou esta garota de lá
pôs numa carroça e levou para sua casa. Ali, ela cuidou, ela tratou da doença dela, tratou da lepra, ela mostrou um outro mundo para esta garota, com as palavras de Jesus, do Evangelho, tudo aquilo que ela podia ensinar, ela colocou à disposição desta garota. E, inclusive, à disposição do seu próprio quarto, da sua própria cama. E essa garota, então, se tornou uma das maiores missionárias que Madre Teresa de Calcutá teve. Esta situação aconteceu logo no início de sua missão. E esta pessoa, se tornando mulher mais tarde, ela seguiu Madre Teresa com todas as suas forças, com todas as suas convicções e levando a palavra de Jesus, evangelizando a todos os cantos que ela podia fazer. Relata-se que esta pessoa era uma das pessoas mais corajosas que já se passou entre nós, ao lado de Madre Teresa. Em uma situação de um presídio em que ela foi evangelizar, ela ficou presa como refém durante uma semana. E durante essa semana toda ela sofreu barbaridades físicas, torturas. E quando se cessou esta rebelião, ela foi uma das principais testemunhas para que as pessoas envolvidas pudessem ser identificadas e que a lei local pudesse fazer, tomar seus devidos procedimentos. Então, mesmo com todas essas limitações e com essa prova que esta garota passou durante a vida, ela nunca deixou de estar ao lado de Madre Teresa, nunca deixou de fazer a sua parte como evangelizadora, de estar levando a palavra para todas aquelas pessoas que ela podia alcançar na Índia. E o Evangelho de hoje, ele tem como título a afabilidade e doçura, que é do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí eu pergunto para nós mesmos, será que sem a afabilidade e doçura, sem a benevolência, sem a misericórdia e a solidariedade destas duas mulheres, seria possível fazer tudo o que elas fizeram? Porque quando nós falamos de afabilidade e doçura, nós podemos pensar na forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa se comporta, as suas atitudes, assim, doces, meigas. Mas nem tudo aquilo que é aparência realmente é o que está em nossos corações. Então, o que o Evangelho vem nos chamar a atenção é para essa questão de que o que está em nosso coração e o que está nos corações das pessoas. Porque nós podemos muito bem ter a fala mansa, calma, tranquila, mas trazer em nosso coração a autoridade, a austeridade, a injúria, a violência. Nós percebemos, através de muitos relatos, por meio de muitos relatos, que muitas pessoas, às vezes, no nosso convívio social, são pessoas assim que aparentemente, pessoas calmas, tranquilas, pessoas que ouvem o próximo, pessoas que procuram mostrar essa aparência de uma pessoa de bem. Mas dentro da sua própria família, essa pessoa se transforma em um tirano, em ditador de regras, normas, em questões rígidas, em valores rígidos. E esta pessoa acredita que com esta atitude, com esse tipo de postura, ela está mantendo a sua família
sobre uma linha de disciplina, sobre uma linha de conduta, mas na verdade ela está querendo dizer que aqui eu mando e aqui me obedecem, mas que tem algo muito mais implícito nesses dizeres, que é: eu também sou detestado. Porque à medida que você trata seus familiares, e até mesmo, não precisa ser na família, mas um líder no campo profissional de uma empresa, trata os seus profissionais, a sua equipe com austeridade, ou com uma rigidez fechada, daquela que existem normas e regras não claras, não delimitadas, que deu uma margem somente de algo fechado, em que a pessoa tem que seguir aquela conduta, aquelas regras, e não existe flexibilidade. Então, os profissionais ou as pessoas daquela família que passa por esse tipo de situação, acaba acatando essa postura dessa pessoa, essas regras, mas não por acreditarem que aquilo é um direcionamento, que aquilo é um encaminhamento positivo, mas por medo, por insegurança, ou medo de enfrentar um pai de família que age assim, ou uma mãe de família que age assim, de colocar os seus sentimentos, as suas expressões, aquilo que pensa. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. A pessoa tem medo de perder o emprego, tem medo de ser advertido e sofrer sérias consequências. Então, quando nós falamos da benevolência, quando nós falamos da tolerância e da afabilidade, da doçura, estas qualidades morais, elas têm muito a ver com as atitudes mesmo, com a caridade que nós praticamos no dia a dia com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que está mais próximo mesmo. As nossas maiores provações estão na nossa família. Então, é a tolerância com os nossos entes queridos, com aquele irmão difícil, ou com aquele marido difícil, aquela esposa difícil, para nós, não é mesmo? Porque a própria pessoa, ela não tem consciência de que ela é uma pessoa difícil, mas nós a enxergamos assim. E às vezes a nossa postura também leva com que essa pessoa tome algumas atitudes que nós enxergamos desta forma. E aí, qual é a nossa postura, então, diante disso? É neste momento que nós devemos, então, utilizar da afabilidade e da doçura para estar dialogando com essas pessoas, de se estabelecer um diálogo dentro da família e colocar realmente de forma clara aquilo que você não concorda, ou muitas vezes aquilo que você não está concordando não foi bem aquilo que a pessoa quis dizer ou que ela quis fazer. Nós interpretamos as situações segundo as nossas concepções, a nossa visão naquele momento. Então, se você estabeleceu um diálogo e for conversar com a pessoa: olha, eu não gostei do que você fez. Por que você fez isso? Ah, eu fiz isso, por isso, por isso, por isso. Ah, eu não entendi assim, então, mas não foi a minha intenção. Aí você esclarece um grande mal-entendido, mas com diálogo, com conversa, com a doçura, com a paciência, porque nós temos a tendência de julgarmos. O ser humano, ele está sempre criando pré-conceitos na sua mente, e ele leva essas concepções pré-estabelecidas para a sua vida. Então, ele cria uma verdade, e aquela verdade ele tenta inseri-la em todas as situações que ele passa. E nós temos essa tendência de realmente criarmos esses hábitos segundo as nossas visões. É aí então que nós nos deparamos mesmo, chocamos com os pontos de vista de outras pessoas.
À medida em que nós nos colocamos no lugar daquela pessoa numa situação difícil, então nós nos utilizamos da empatia. E a empatia, ela nos dá realmente a condição de nós estarmos enxergando a situação em outro prisma, de outro âmbito. E aí nós podemos fazer aquela pergunta básica: o que eu faria se eu estivesse no lugar de tal pessoa? Como eu agiria se eu estivesse vivenciando essa situação? Será que eu teria uma atitude diferente da dela? Será que eu agiria diferente? Fazendo esse exercício, nós temos a condição de avaliarmos a situação em si e não a pessoa. Porque a nossa tendência é avaliar e julgar a pessoa. Julgando as atitudes, a situação, nós temos condições até de dialogar com aquela pessoa e saber realmente o que aquela situação poderia ser deslumbrada, ou que teria um desfecho de outra forma. Isso nós encontramos em todos os momentos da nossa vida. Quando o Evangelho nos chama a atenção para aquilo que está dentro do nosso coração, é porque nós adquirimos máscaras ao longo de nossas vidas. Então, nós adquirimos uma roupagem de filha, uma roupagem de pai, uma roupagem de profissional. E aí, essas máscaras, elas vão se condensando cada vez mais porque nós estamos num contexto social em que, para cada contexto social, nós nos utilizamos de uma postura e a gente esquece do nosso coração. Por isso que muitas vezes existe assim um choque entre aquilo que está dentro da pessoa e aquilo que ela mostra. Às vezes uma pessoa mais direta, mais objetiva, ela é muito mais caridosa do que aquela que utiliza de palavras mais mansas, mais rebuscadas, mais bonitas, porque está na atitude dela. Nós vemos também muitas pessoas que às vezes falam assim: ai, mas eu não tenho uma religião, eu não acredito em Deus. Mas as posturas desta pessoa, ela é muito mais meritosa do que aquela que se acredita religiosa e que fala que acredita em Deus. Porque a caridade que ela pratica para o próximo, não para ela e não para a sociedade. Então ela trabalha no anonimato, ajudando aqueles que precisam, e sem levantar nenhuma bandeira, porque aquilo que está no coração dela é o que Jesus fala para nós desenvolvermos, que é a caridade. Só que ele não utiliza das mesmas palavras que nós, porque ele está na ação, ele não está nas palavras, mas ele está assim nas atitudes dele perante o seu próximo. E aí, esta pessoa nos dá um exemplo. Porque caridade não é só a caridade material. É a caridade emocional, é aquela que você empresta os seus ouvidos, o seu ombro para uma pessoa que está em desespero. E às vezes, nessa tribulação, a tribulação toda que nós passamos no nosso dia a dia, não nos deixa nem praticar essa caridade. Quantas vezes liga um amigo, quer conversar, mas a gente está com pressa, está atrasado. Olha, não posso falar com você agora, você me desculpa. E, na verdade, aquela pessoa ela só queria desabafar. Alguém que a ouvisse realmente. E o ato de ouvir é caridade. Porque quando nós nos colocamos como ouvintes, nós
não julgamos a pessoa, a gente empresta os ouvidos para ela falar. Não importa em que situação ela esteja, não importa que atitude que ela tenha tomado, mas só o fato de nós nos colocarmos como ouvinte, emprestar aquele ombro, ela já recebeu uma grande ajuda, porque ela pelo menos compartilhou aquela angústia, aquele sofrimento com outra pessoa. E às vezes as pessoas só precisam disso mesmo, de uma palavra amiga, de um ouvido amigo. Somente isso. E é uma coisa tão simples de nós praticarmos, mas devido a essa aceleração constante do mundo globalizado, nós acabamos até esquecendo disso. São pequenas coisas, pequenos atos, como você entrar no ônibus e falar bom dia para o motorista, bom dia para o cobrador. Porque você está entrando no ambiente que é deles, não é nosso. Porque são eles que convivem ali o tempo todo. É você chegar em qualquer local e se colocar com educação. Você pode até ter sido mal atendido num supermercado, numa lanchonete, numa loja, mas o exercício de nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa e falar, nossa, ela deve estar passando por algum problema, né? Porque ninguém maltrata o outro assim, à toa, gratuitamente. Se nós fizermos esse exercício, nós já estamos ajudando que aquela pessoa mude de temperamento naquele momento, de humor naquele momento, e até enxergue, né, aquela situação em que ela está vivendo de outra forma. Porque, como nós aqui, neste mundo, estamos realmente tentando aprender, né, tentando melhorar, então nós somos muito falhos. E muitas vezes, numa situação dessa, a gente acaba devolvendo a malcriação da pessoa, ou então você sai dali, também não vou comprar mais aqui, não fui bem atendido. E às vezes a própria pessoa nem percebe que ela agiu assim. Então são pequenos hábitos, nossas atitudes, que traz a afabilidade e a doçura. É o nosso exemplo, a nossa postura. Se você está nervoso naquele momento, então não converse. Não dê margem para que a discussão tome uma proporção muito maior. Eu vou esperar o momento certo, vou esperar passar o meu nervosismo, vou esperar passar aquela quentura que nos sobe em organismo quando nós estamos muito nervosos, e aí a gente quer falar para aquela pessoa que nós não concordamos com alguma atitude. É realmente esperar e falar no momento mais adequado. É mostrar que você está disposto também a mudar de atitude. Porque muitas vezes a pessoa, ela só nos devolve aquilo que nós mesmos emanamos para ela e a gente não percebe. E aí a gente julga aquela pessoa como se ela estivesse errada. E na verdade, as nossas atitudes dão vazão com que aquela pessoa age assim conosco. Mas como ela também não tem consciência disso, então vira aquele joguinho, aquela guerrinha de nervos, né? E aí qualquer situação de estresse, de nervoso, então eu não falo mais com ela, eu não quero mais contato, porque nós não enfrentamos a situação de frente e nos colocamos dialogando com ela e ouvindo também as suas visões, né, os seus pareceres diante de tal situação. Fazendo então um paralelo, né, com a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, passou por nós também uma pessoa em que durante a vida dela terrena, ela não pôde assim realmente colocar em prática tudo aquilo que ela acreditava como ser humano e que ela acreditava no trabalho ao próximo. Esta pessoa, ela desde criança, ela sofria sérios problemas de saúde. Era jovem, cheia de vida, queria muito estudar, aprender, mas ela não
tinha por conta de uma amidalite crônica que ela possuía, e por fazer vários tratamentos e várias cirurgias, acabou afetando outras partes do corpo, como os rins, né, a parte da visão, e ela foi se debilitando ao longo dos anos. Mas uma pessoa que, ao passar por qualquer pessoa numa situação de miséria, ela parava para conversar, ela dava uma palavra amiga, ela procurava ser uma pessoa doce, meiga. No casamento dela, ao sair da igreja, ao invés dela cumprimentar os convidados, ela foi cumprimentar um mendigo que estava na porta da igreja e conversar com ele, porque ali ela percebeu que ele precisava de uma palavra amiga. Esta pessoa aqui entre nós se chamou Irma de Castro, mas é a nossa querida Meimei. Ela, em vida, como ela desencarnou muito jovem, então ela não teve tanta chance, né, para colocar em prática aquilo que ela acreditava. E ela era uma pessoa religiosa, mas ela não tinha nenhuma bandeira de igreja, de religião. Ela apenas praticava aquilo que vinha no coração dela. E ao desencarnar, ela deixou o marido jovem também, descrente, totalmente desanimado e perdido com a vida, porque o amor deles era um sentimento muito bonito, mas que do plano espiritual ela o orientava, e aí ele conheceu a doutrina espírita por meio do nosso querido Chico Xavier, que trazia notícias dela para ele, e ele relutou muito com esta realidade, ele não acreditava, até que um dia, em uma das sessões espíritas na casa de um irmão que era espírita, Meimei se materializa e se mostra para ele, e começa a tratá-lo como ela o tratava quando encarnada. E aí ele leva um susto tremendo, sai correndo da casa do irmão e acha tudo aquilo uma grande loucura. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que estava na prateleira do quarto dele há muitos anos, que ele havia ganhado do irmão, ele devorou em uma noite, para ele entender o que tinha acontecido com ele naquele dia. E então ele passa a ser um seguidor fiel de Jesus e trabalhar com a caridade diante das orientações que a própria Meimei colocava para ele. E ela então se tornou na pátria espiritual uma grande trabalhadora do bem, uma grande divulgadora da doutrina em favor de crianças, que o sonho dela era ser mãe quando encarnada, mas devido ao seu desencarne muito jovem, ela não pôde concluir, né, este sonho. Então ela trabalha com as crianças no plano espiritual, ela trabalha com as gestantes e com a família, né? Esta é a missão, o grande propósito da Meimei, além de relatos que nos contam que ela foi convidada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes a fazer parte de uma equipe de trabalho com ele, né? Então, nós sabemos que todas as nossas provas, as nossas situações do dia a dia difíceis, elas podem sim ser superadas, desde que nós tenhamos essa boa vontade de melhorarmos, de confiar nos ensinamentos de Jesus, no seu maior código moral, no seu maior instrumento de conduta, de direcionamento de conduta, que é o Evangelho, que todas as respostas para as nossas angústias, para os nossos desafios, os nossos sofrimentos estão ali.
Então, no momento de desespero, no momento de angústia, abrir o Evangelho, com certeza você vai ter ali a resposta que você precisa para aquele momento. Então, ter esse exercício, porque exemplos nós temos diversos, né? De espíritos que passaram por nós e que deixaram esses exemplos para nós, essa superação, e que à primeira vista nos parece assim surreal, como é o exemplo do nosso Chico, da Madre Teresa de Calcutá, de Meimei. Poucas pessoas conhecem a história dela, mas em nenhum momento de toda o sofrimento que ela passou, físico da doença, ela se queixou de alguma coisa. Em nenhum momento ela se queixou, se revoltou contra Deus. E isso foi o maior exemplo que ela deixou para nós, de resignação, de uma pessoa forte que aceitou aquela prova como um instrumento de melhora para o seu espírito. Às vezes nos parece inalcançável esse tipo de conduta, mas é um exercício diário que nós vamos fazendo a cada dia. São mudanças de hábitos a cada dia que nós vamos falar assim. No momento de nervoso, que alguém nos colocar uma palavra amarga ou uma palavra que nós não concordemos, só do exercício de nós fazermos bem. Ela não sabe o que está dentro de mim. Então, eu vou ficar aqui no meu silêncio e não vou respondê-la. Só esse exercício você já proporcionou com que essa energia não avance e não tome conta da situação. É você devolver com afabilidade e doçura aquela grosseria que você recebeu de uma pessoa que, de repente, está no mau dia e não sabe nem o que está falando. Então, esses pequenos atos nos ajudam a lidar com mais força, com mais coragem, com o nosso dia a dia, que não é fácil para ninguém, é uma luta, mas que nós conseguimos superar com força de vontade, com resignação e com confiança no nosso Mestre Jesus. Da paz a todos. Agora nós vamos à hora mais importante, as perguntas da Diana. Quem tem alguma pergunta, alguma colocação? Um de cada vez, tá? Senão é tudo lá. Eu acho que tem uma pessoa que também mostrou tudo que é afabilidade e doçura, foi Mahatma Gandhi. Com certeza. Né? Ele não tinha como ele que venceu tudo, tirou, libertou a Índia da Inglaterra sem um tipo de ser nada. Só com a doçura, com a meiguice, com o modo dele, né? De falar, de agir. Ele foi o maior divulgador da paz. Não a guerra, as injúrias, as violências. Né? Ele foi o maior, aquele que realmente construiu, né, isso para o mundo. Né? E sempre com muita doçura mesmo, porque Gandhi nada o tirava do eixo, né? Nada o tirava daquela constante harmonia que ele criava com ele mesmo, e aí ele conseguia mesmo atingir a humanidade. E ele, Gandhi, ele se desprendeu de qualquer recurso material. Então, a gente fala da afabilidade e doçura, a gente sabe que nós, como criaturas humanas, ainda nesse planeta de prova e expiação, a gente está um bocado longe, né? Então, a gente fala sempre, né? Vamos fazer o exercício da tolerância, né? Do compreender-se primeiro a si mesmo, né? Porque é um passo grande quando você compreende-se a si mesmo, tem paciência com você.
porque a partir daí é muito mais fácil você compreender o outro. Então, a paciência é um dom muito especial, né? Que eu acredito que só Jesus ou o Gandhi, né? Ou outras pessoas que passaram pelo planeta têm. Nós ainda estamos no exercício da tolerância. Então, a afabilidade e doçura, ela é muito difícil realmente no dia a dia tumultuado, com várias problemáticas. Mas, como você disse, está aí o Evangelho de Jesus, né? Toda a moral do Cristo, toda a beleza que nos deixou, nos faz o sentido de aprendermos com esse Evangelho e nos ajudar no nosso dia a dia. Vai ter dias que realmente vai ser mais difícil, né? Mas a gente começa a se lembrar de todas as lições que nós estamos recebendo dentro de uma casa, né? Qualquer que seja religiosa, e que está nos dando essa sustentação. E acreditar que somos filhos de Deus, essência divina, né? E nós podemos fazer isso. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Ninguém vira santo, né? Ninguém dá saltos, né? Então vamos ter paciência com a gente primeiro. É o exercício. O exercício da paciência conosco primeiro, porque as pessoas querem se santificar de um dia para o outro e não acontece dessa forma. Então vamos ter tranquilidade de entender a nossa humanidade e de trabalhar com essa humanidade, saber onde está o meu defeito, vamos trabalhar com esses nossos defeitos. É muito mais fácil apontar o dedo para o outro, porque é fácil transferir para o outro, né, a nossa insanidade. Exatamente. Muitas vezes. É isso mesmo. Por isso que nós temos sempre que dialogar. Porque muitas vezes a pessoa que está agindo com você daquela forma é porque você também, né, teve algum tipo de atitude que a levou a fazer isso, né? Então é o exercício mesmo do nosso dia a dia. Não é uma pergunta, tá? É uma colocação que eu passei ontem. Eu trabalho com pessoas em situação de rua e ontem estava na porta do PS e aparece um senhor, né, com muita dor. E se a pessoa vai até o PS e entra sozinha, ela vai ficar na fila esperando. E trabalha eu e um companheiro meu. E ele é uma pessoa, assim, meia exclusivista, assim, vamos fazer o nosso e tá bom. Então, eu fui até o local e falei, não, vou lá ajudar o sujeito, porque aí eu tenho, como eu trabalho com a prefeitura, eu tenho o privilégio de passar as pessoas na frente, porque estão em situação de rua. E o rapaz estava com muita dor, né, estava todo torto, né, assim, com muita dor. Então, eu peguei, né, falei, dá a carteira, peguei o documento, fiz a ficha, para adiantar, porque o rapaz, não, deixa ele lá no canto, que depois a gente atende. Falei, não, faz a ficha dele, né, que eu vou até o médico. Aí cheguei lá, passei ele na frente, entrei na sala do médico, e o médico começou a perguntar, assim, de onde você pegou ele, né, por que você pegou ele? Eu falei, não, ele estava na frente do PS e vim aqui para o senhor atender, porque ele está com muita dor. Na emergência não tinha médico, né, e não poderia atender. Aí o médico ficou perguntando para ver se eu ia me responsabilizar pelo caso. Aí deixei e falei, estou indo embora, né? Aí meu companheiro me questionou, você só entra em BO, né, em problemas. Faz só o seu, não fica se envolvendo, porque se o cara morre, ia te dar um problema danado. Então, ser boazinha, você só se ferra. Você entendeu a colocação? E eu estou com um problema desses no serviço com 2 companheiros que entregam as pessoas por fazerem além. No mesmo dia, encontrei as 2 pessoas dentro do serviço, não conversam mais, porque não tem, vai lá só para ferrar o outro. É muito complicado você estar numa situação dessa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Breve, né? É verdade, realmente porque as pessoas, infelizmente, hoje, elas são individualistas, elas são exclusivistas e esquecem mesmo que existe o outro, que existe o próximo. Mas eu acredito muito naquela história do passarinho que leva a água no bico sozinho para apagar o incêndio da floresta. Quando ele é questionado e fala, mas você, tão pequenininho, levando essas gotinhas de água, como que você vai apagar esse incêndio? E ele responde, eu acredito que sozinho eu não vou conseguir mesmo,
mas eu estou fazendo a minha parte. E nós vemos aí, ao longo da humanidade, quantas pessoas, quantos espíritos fizeram a parte deles, e sozinhos. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, próprio Chico, próprio Jesus. Ele tinha seus seguidores, essas pessoas tinham também aquelas que, né, que o seguiam, que o apoiavam, mas a luta era deles. Irmã Dulce. A luta era dele próprio. Porque se alguém desistisse no meio do caminho, eles não desistiram. Eles continuaram até o fim. Então, por mais assim, dificuldade que nós nos deparamos com essa situação, porque nós queremos, né, ajudar, então nós temos que ter em mente que nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que é possível para nós. Você agindo assim, você está, apesar dessas pessoas, né, contrariarem, além de contrariarem ainda ajudarem a deixar a situação mais difícil, mas você está dando o exemplo de uma caridade. Você se compadeceu de uma pessoa que estava numa situação difícil e que precisava de ajuda. E muitas vezes eu tenho relatos assim, de pessoas que me falam que às vezes ela leva assim, uma pessoa em situação de rua para almoçar com ela no restaurante e ela não é bem quista ali. Então, um médico. E aí a gente fica pensando, nossa, mas cadê, né, o código de ética de um profissional? Então, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, sim, porque nós fazemos por Jesus. Nós estamos trabalhando por Jesus. Não é pela casa, não é pela causa, não é por Jesus. Se nós termos em mente, em nossos corações, que nós trabalhamos por Ele, pelo seu Evangelho, então nós podemos nos sentir bem tranquilos e bem seguros para continuarmos a nossa luta. Porque realmente não é fácil. Nós estamos passando por isso no âmbito maior, né, de pessoas em situação de rua, e que nós tínhamos um trabalho de alimentação e de evangelho, de assistência espiritual, e por instâncias maiores da prefeitura e dos próprios moradores da região, esse trabalho ele foi extinto. Então, assim, infelizmente, nós sabemos que é uma situação difícil, que nem sempre o governo consegue dar conta, porque tem várias questões envolvidas, mas as instituições que estão dispostas a ajudar, e ajudar não só a sociedade, mas ajudar também essas questões governamentais, e não consegue fazer o trabalho porque tem que seguir normas mais rígidas. Mas, mesmo assim, a gente não deve desanimar e continuar o nosso trabalho, porque é ele que nos fortalece, é esse movimento mesmo de caridade que nos anima e que nos dá força mesmo para olharmos para as nossas provações. Porque quando a gente se depara com uma situação assim, aí a gente enxerga realmente que os nossos problemas eles são realmente passíveis de resolução. Mesmo. Entendi mais. Então a Fabiana deve ficar um pouquinho aqui, né? Qualquer coisa, depois a gente conversa com certeza. Agora, antes de fazer a nossa prece, a nossa vibração, deixa eu lembrar uma coisinha de novo, que sábado que vem tem o dia da pizza e do bingo em prol da nossa assistência social. Quem quiser o convite, conversa com a Sandra. Ainda tem algum, não tem? Então, nós vamos agora, Senhor, cerrando os nossos olhos,
agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos aqui presentes, por tudo que recebemos, Senhor, hoje, nesse domingo. Agradecemos, Senhor, com vibrações de amor, por todo esse mundo conturbado que nós estamos, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelas nossas casas, pelos nossos amigos, pelos doentes, pelos asilos, pelos que estão precisando de uma palavra amiga, Senhor, como hoje. Não custa nada a gente agradecer, conversar, dar o nosso de melhor nós temos para poder ajudar, porque essa pessoa, Senhor, quando recebe isso, são vibrações que nós emitimos para ela de amor e de paz, que pode salvar muitas coisas, Senhor. Assim, nós pedimos também para os nossos lares, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, e pedimos licença, Senhor, assim, para encerrar os nossos trabalhos. E já me deu pronto, graças a Deus. Agora nós vamos ficar em paz, que nós vamos para a segunda parte, que são os passos. Vocês viram?